Almeida, bem-vindo ao The Debate. Olá! Hoje a nossa análise vai se aprofundar um pouco na natureza e no propósito da santidade dentro da Igreja Católica, né? Vamos dar uma olhada nos critérios que são usados para canonização, que é um processo que, vamos combinar, sempre gera bastante discussão. É verdade. E o que disparou a nossa conversa hoje foi a recente canonização do Carlo Acutis. Para quem não sabe, ele foi um adolescente italiano, ficou conhecido por um trabalho na internet, né, divulgando os chamados milagres eucarísticos, aqueles eventos que, para a fé católica, são vistos como intervenções divinas ligadas à hóstia consagrada. Bem, esse caso levanta questões importantes sobre o que a Igreja Católica realmente valoriza como virtude máxima hoje em dia. E essa discussão toda, claro, ela vem do material de origem que a gente analisou, que olha criticamente para esses padrões. Exatamente. E acho que a questão central aqui, que vai guiar nossa conversa, é esta. Será que a santidade católica, como a gente vê em figuras como o Acutis, está priorizando mais a devoção pessoal, a promoção da fé e talvez o benefício da própria instituição? Ou será que ela reconhece e valoriza principalmente contribuições mais tangíveis, né, para o bem-estar humano, aquilo que a gente poderia chamar de utilidade pública? Desse lado aqui, eu vou argumentar que a santidade, na sua essência, reconhece a virtude espiritual, a força da fé. E que essas são contribuições, valiosas por si mesmas e que estão perfeitamente alinhadas com a missão fundamental da Igreja. Já do meu lado, a minha posição é que os critérios para a santidade, muitas vezes, eles parecem meio que ignorar o impacto social concreto, sabe? Acabam favorecendo figuras e narrativas que, no fim das contas, servem mais aos propósitos da própria instituição. Inclusive, como sugere o título de um dos artigos que baseia a nossa análise, mais um santo inútil da Igreja Católica, somente serve aos propósitos deles. É uma visão forte, né? Sem dúvida, mas que merece ser debatida. Bom, começo com a menção pela minha perspectiva. A santidade, na longa tradição católica, ela foca primordialmente na virtude espiritual. O que é isso? É uma relação que se considera exemplar com o divino e a maneira como a pessoa viveu a sua fé. A gente não está falando aqui de uma métrica secular, tipo medir utilidade pública em termos de, obras sociais ou impacto econômico. Figuras como Carlo Acutis, por exemplo, elas são vistas como modelos de fé para a nossa era, a era digital. Ele inspira outros jovens, e adultos também, pela devoção dele e por ter usado a tecnologia, que é algo tão presente hoje, como uma ferramenta de evangelização. Isso, dentro da visão de mundo da Igreja, tem um valor intrínseco, um valor profundo. A ênfase está no bem-estar espiritual, está na conexão com o sagrado, e isso é considerado uma contribuição fundamental para a humanidade, mesmo que não resulte imediatamente em reformas sociais visíveis ou benefícios financeiros, entende? Claro que a Igreja valoriza a caridade, o fazer o bem, mas ela define esse bem, antes de mais nada, em termos espirituais, ligados à salvação. Eu já encaro isso de uma maneira um pouco diferente. Aquela crítica que o Bertrand Russell fez, lá atrás, quase 100 anos, né? Ela continua soando muito atual para mim. Ele observou que a Igreja, historicamente, ela tem uma tendência a santificar pessoas que ou se retiram do mundo, levam uma vida contemplativa, ou que lutam por causas estritamente religiosas, e ele até citava o São Luís Nomo, rei da França que liderou cruzadas, Em contraste, os reformadores sociais, aqueles que, criaram leis melhores ou que trabalharam diretamente pelo bem-estar público de uma forma secular, esses raramente entram no cânone. E a canonização do Acutis, para mim, parece um exemplo bem contemporâneo disso. Quer dizer, um jovem que dedicou o tempo dele a criar um website sobre milagres eucarísticos é elevado à santidade. Enquanto isso, figuras que talvez tenham tido um impacto social mais direto e que correram riscos reais por isso. Eu penso no influenciador Felca, que foi mencionado na nossa fonte, que denunciou redes de abuso infantil online e, sofreu ameaças sérias por isso. Essas pessoas jamais receberiam um reconhecimento oficial da Igreja nesses termos.
fica a impressão de que a santidade mede muito mais a utilidade para a difusão da fé e para o fortalecimento da instituição do que o impacto humano real, sabe? A própria promoção de milagres, como esses atribuídos ao Acutis para a canonização dele, obviamente beneficia a narrativa da Igreja, mas a validade desses eventos é altamente questionável, como o filósofo David Hume já argumentava séculos atrás. E não deixa de ser curioso notar que muitos desses supostos milagres modernos, eles ocorrem em lugares com sistemas de saúde, digamos, mais frágeis, como o Brasil, Porto Rico, e isso levanta suspeitas de que explicações alternativas, talvez erro médico, remissão espontânea da doença ou conhecimento científico que ainda é incompleto, podem ser bem mais plausíveis, né? Eu compreendo essa linha de raciocínio, mas a perspectiva da Igreja é realmente outra quando a gente fala dos critérios de santidade. Você menciona a crítica do Russell, né, colocando São Luís IX e Acutis de um lado e reformadores sociais como Felck do outro. O ponto fundamental aqui é que a Igreja opera com critérios que são essencialmente espirituais, não são seculares. A utilidade que se busca avaliar no processo de canonização é vista pelas lentes da salvação, da fé vivida, da relação da pessoa com Deus. Nesse contexto, o Acutis é visto sim como alguém que serviu a um propósito espiritual importante para a Igreja. Ele usou ferramentas modernas para divulgar aspectos centrais da fé católica, como a Eucaristia. Tentar julgar figuras históricas como São Luís ou a própria ideia de santidade usando exclusivamente padrões seculares de hoje, bom, isso pode ser um anacronismo. Ou simplesmente não é adequado ao propósito da canonização, que é reconhecer um modelo de vida cristã considerada exemplar dentro dos parâmetros da fé católica, entende? Não se trata de um prêmio por serviços prestados à comunidade no sentido laico do termo. É outra categoria de reconhecimento. Entendo a questão dos critérios espirituais. Mas a pergunta que fica para mim é: será que esses critérios não acabam, de certa forma, isolando a Igreja das preocupações humanas mais urgentes, mais concretas? O Russell foi muito direto, né, quando ele disse: "Não acredito que haja um único santo em todo o calendário cuja santidade se deva a trabalho de utilidade pública." Essa separação entre o que é considerado moral religioso e o que é socialmente prático me parece problemática. E voltando ao Acutis, a utilidade parece ser de fato para a própria instituição. Ele promoveu a crença nos milagres eucarísticos, mas aí entra de novo a crítica do David Hume que eu mencionei. Milagres são, por definição, violações das leis da natureza como a gente as entende. Portanto, alegações de milagres exigiriam evidências extraordinárias, algo que, convenhamos, raramente temos. Como o Hume sugeriria, e como a própria história da medicina mostra, muitos eventos que foram tidos como milagres no passado podem ser explicados de outras formas. Erro de diagnóstico, doenças que evoluíram com o tempo, olha só como o entendimento sobre diabetes mudou radicalmente, remissões espontâneas que a gente ainda não compreende totalmente, talvez exagero nos relatos ou simplesmente os limites do nosso conhecimento científico atual. Os ditos milagres atribuídos ao Acutis, que foram necessários para a canonização dele, parecem se encaixar aí. A Igreja os classifica como inexplicáveis pela ciência atual. Mas do ponto de vista cético, racional, isso significa apenas não explicado ainda. Além disso, parece que o rigor na validação desses milagres deu uma diminuída. O Christopher Hitchens, quando ele participou do processo da Madre Teresa, ele mencionou que talvez tenha sido o último a atuar formalmente como advogado do diabo, aquele papel histórico que tinha a função de apresentar argumentos contra a canonização, buscando falhas, questionamentos. Hoje, essa verificação crítica parece menos enfática. E a pergunta persiste: a quem beneficia a crença nesses milagres? Principalmente a instituição que os promove. Em alguns casos, essa ênfase pode até ser prejudicial, né? Como quando há tentativas de misturar fé e práticas médicas sem respaldo científico, algo que preocupa até órgãos como o Conselho Federal de Medicina aqui no Brasil. É um ponto interessante, sem dúvida, embora eu o enquadre de uma forma diferente. A questão dos milagres, pela sua própria natureza, ela transcende a prova científica. Eles são, antes de tudo, uma questão de fé. Para a Igreja e para os fiéis, os milagres não são apresentados como dados científicos, mas como sinais que servem para inspirar, para fortalecer a crença, para oferecer consolo espiritual.
E isso sim é uma forma de bem-estar humano, ainda que não seja material ou mensurável cientificamente. A experiência subjetiva da fé, a percepção de um milagre, tem uma validade intrínseca para quem crê, sabe? E isso independe de uma validação científica externa que, por operar em outro paradigma, o do método empírico, não tem as ferramentas para provar ou refutar um evento entendido como uma intervenção divina, que, por definição, estaria fora da ordem natural que a ciência estuda. Quanto à validação, olha, o processo canônico ainda exige investigação, coleta de testemunhos, pareceres médicos quando aplicável. O papel formal do advogado do diabo pode ter mudado de nome ou de estrutura, mas a exigência de um escrutínio, ela existe. O foco principal, no entanto, continua sendo o testemunho de fé e o impacto espiritual que o evento e a pessoa do candidato a santo tiveram na comunidade. Certo? Mas essa separação tão clara entre a fé e a necessidade de validação externa não nos leva a uma situação onde o benefício para a instituição acaba se sobrepondo ao bem-estar humano mais concreto, mais imediato? Usando novamente o exemplo do Acutis ou mesmo da Madre Teresa, como ela foi criticada pelo Hitchens, o argumento dele era que apesar dos enormes recursos financeiros que as missionárias da caridade recebiam, inclusive o dinheiro do Prêmio Nobel, as instituições mantidas por elas focavam muito mais em oferecer um consolo espiritual diante da morte do que em usar esses recursos para melhorar significativamente os cuidados médicos e aliviar o sofrimento físico de forma mais eficaz, com os meios que a medicina já oferecia na época. Os relatos descreviam hospitais precários, onde o foco parecia ser mais a aceitação do sofrimento como algo espiritualmente redentor do que a busca pela cura ou pelo alívio efetivo da dor. Imagem pública e a estrutura da instituição. E isso às vezes pode acontecer em detrimento de ações que poderiam aliviar sofrimento tangível de forma mais direta. Até mesmo a iconografia do Acutis, como foi apontado na análise que a gente leu, com aquelas feições quase angelicais e muito europeias, pode ser interpretada como um reforço de um padrão estético e cultural específico, servindo a uma narrativa institucional particular. Isso contrasta fortemente com ações de utilidade pública mais evidentes, como as do Felca denunciando crimes, ou, sei lá, até mesmo a doação de uma figura como a Madonna para ajudar as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. São atos claros de ajuda concreta, mas que obviamente não renderiam santidade na Igreja Católica. Contudo, essa linha de raciocínio me parece um pouco limitada, porque ela mede o benefício apenas em termos materiais ou seculares imediatos. A instituição da Igreja, com toda a sua estrutura, ela oferece algo que nós consideramos um benefício humano fundamental. Ela provê uma estrutura espiritual, um senso de comunidade para milhões de pessoas, orientação moral e, acima de tudo, um caminho para aquilo que nós acreditamos ser o bem último, a salvação eterna. As ações da Igreja, e isso inclui a promoção de santos como modelos de vida, elas visam esse bem transcendente que vai muito além do bem-estar material ou do conforto físico imediato. Criticar a Madre Teresa por não transformar seus centros em hospitais de última geração, por exemplo, é ignorar o contexto de pobreza extrema em que ela atuava e, principalmente, a intenção primariamente espiritual do trabalho dela. O foco era oferecer dignidade humana e amor cristão na hora da morte, dentro da compreensão teológica que ela tinha sobre o valor redentor do sofrimento unido ao de Cristo. A estrutura institucional, portanto, não é um fim em si mesma. Ela é vista como um meio para facilitar essa missão espiritual, que, na nossa perspectiva, representa o maior bem que se pode oferecer ao ser humano. Transcendente não pode levar a uma certa idealização da ignorância ou de um desapego que, na prática, se torna prejudicial. A fonte que a gente analisou menciona a associação frequente no cristianismo entre a divindade e a inocência infantil. Muitas vezes, essa inocência é ligada à ignorância, especialmente em relação a temas como sexualidade ou mesmo conhecimento científico. A frase de Jesus, "sede como crianças", se for interpretada como uma valorização da falta de conhecimento, da ingenuidade, ela se torna problemática. A gente vive num mundo complexo que exige conhecimento técnico, científico, para resolver problemas reais sociais, ambientais, de saúde pública.
A ideia de que quanto menos se sabe sobre o mundo, ou sobre o corpo, sobre sexo, etc., mais puro ou mais próximo de Deus se está, parece contraproducente e até perigosa. Além disso, o ideal do desapego religioso, a ideia de se retirar do mundo para buscar a santidade, algo que o Russell já criticava, não pode levar a uma abdicação da responsabilidade moral pelos problemas concretos do mundo. Não pode ser vista, em alguns casos, como uma ferramenta de controle social, mantendo as pessoas mais dóceis, menos propensas a questionar injustiças ou a agir politicamente, focando apenas na sua salvação individual futura. Eu entendo a preocupação, mas me permita oferecer uma perspectiva diferente sobre o ser como criança. Na tradição teológica e espiritual cristã, isso geralmente não é interpretado como um elogio à ignorância intelectual ou à ingenuidade passiva, sabe? É um chamado à humildade, à confiança em Deus como um pai, a uma abertura de coração para receber a graça divina. Não se trata de valorizar a falta de conhecimento, mas sim uma atitude interior. O foco na vida espiritual não implica necessariamente um desinteresse pelos problemas do mundo. Pelo contrário, para muitos cristãos, a fé é justamente a fonte de força e de perspectiva para enfrentar esses problemas. Existem muitas correntes dentro do cristianismo, incluindo a rica tradição intelectual católica, que valorizam enormemente o conhecimento, a razão, o pensamento crítico. São vistos como dons de Deus, que devem ser usados para compreender melhor a criação e para trabalhar pela melhoria do mundo. A busca pela santidade, portanto, não é incompatível com o engajamento social, intelectual ou científico. Tivemos muitos santos que foram grandes pensadores, cientistas, artistas ou reformadores sociais dentro de seus contextos históricos. E o desapego não significa necessariamente fuga do mundo, mas sim uma liberdade interior para agir corretamente sem ser dominado por ambições, medos ou preocupações puramente materiais e egoístas. Compreendo a distinção teológica que você faz. No entanto, na prática, a percepção que fica para muitos observadores externos, e que é exemplificada por casos como o do Acutis e reforçada pela crítica histórica do Russell, é que a santidade oficialmente reconhecida pela Igreja Católica parece ainda muito concentrada em reforçar a fé interna dos seus membros e a própria estrutura institucional. Parece haver menos reconhecimento ou incentivo para ações que melhorem concretamente a condição humana em termos sociais, médicos, educacionais ou de justiça, fora do âmbito estritamente religioso. Essa desconexão entre a santidade que é canonizada e a noção de utilidade pública direta, que o Russell apontou e que a análise sobre o Acutis ecoa, parece continuar. Bem evidente. A santidade vista de fora parece servir primariamente aos propósitos da própria Igreja. E eu volto a afirmar que a santidade para a Igreja Católica se baseia em critérios que são fundamentalmente espirituais. O foco está na relação exemplar que o indivíduo teve com o divino, na vivência heróica das virtudes cristãs. Isso representa um tipo diferente de contribuição humana, cujo valor não pode, e na nossa visão não deve, ser medido apenas por padrões seculares de utilidade pública imediata. A fé que esses indivíduos inspiram, a esperança que eles acendem, o modelo de vida virtuosa que oferecem, tudo isso é considerado um bem imensamente valioso pela tradição católica. É um bem que se acredita nutrir a alma humana e apontar para um horizonte transcendente. E isso, para nós, é a maior forma de contribuição possível ao bem-estar humano integral. Fica claro, então, que a nossa divergência fundamental reside na própria definição do que constitui virtude e contribuição valiosa. Se essa contribuição é primariamente espiritual, voltada para o transcendente, ou se ela deve ser avaliada principalmente pelo seu impacto tangível secular, no bem-estar humano aqui e agora. Exatamente. A análise do material que a gente discutiu hoje, partindo do caso Acutis, mostra bem a complexidade dessa questão. Evidencia como é importante considerar múltiplas perspectivas sobre o propósito e o impacto real da canonização, tanto para a comunidade de fé quanto para o mundo em geral. E certamente há muito mais a explorar sobre como diferentes tradições, culturas e indivíduos conceituam o que realmente significa viver uma vida boa e virtuosa.